Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Quero que vocês peguem o livro de vocês, o integrado, e abram na matéria de matemática, na página 191, debaixo desse assunto aqui que vamos estudar, volume e capacidade. Esse é um assunto que nós vamos dividir em duas partes, tá bom? Coloquem a data de hoje, 10/6/2020. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é sobre volume. O que é volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo. E esse corpo pode ser medido. Nós vamos ver aqui um exemplo desse espaço. Eu quero que vocês acompanhem comigo o exemplo aí. Vamos ver aqui. É esse aqui, ó, o cubo. O cubo, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, o volume, ele é medido por essas 3 dimensões aqui: comprimento, largura e altura. E essas dimensões são medidas das arestas, que é igual. No exemplo que nós temos aqui, o cubo, ele tem a mesma altura, o mesmo comprimento e a mesma largura. 1 metro, 1 metro, 1 metro. O metro cúbico, ele é representado por esse símbolo aqui, ó, m elevado a 3. Então, a unidade padrão para medir o volume, ou para nós medirmos, né, é chamado de metro cúbico. Essa representação fica dessa forma: volume é igual 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Então, eu vou multiplicar, né? Então, 1 é igual a 1 metro elevado ao cúbico. Então, ela fica desta forma aí, como vocês observam no livro de vocês. Muito bem. Agora, na página 192, nós observamos aqui que existem as unidades menores que o metro cúbico. São chamados de submúltiplos. Nós temos os múltiplos, que é o decâmetro, né? Com essa representação aqui. Temos o hectômetro, com esta representação. E nós temos o quilômetro, que temos esta representação. O submúltiplo de cada um deles é esse. Nós temos o decímetro com esta representação, o centímetro com esta representação e o milímetro com esta representação. Muito bem. Como que é feito, então, essa transformação dessas unidades, né? Aqui na página 193, observamos essa transformação. Se eu quero transformar 1 quilômetro ao cúbico, eu vou multiplicar por 1000 e transformá-lo num hectômetro. Então, se eu quiser transformar um hectômetro ao cúbico, eu vou multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Sempre multiplicando de 1000 vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. Mas se eu quero transformar agora diferente, né? Eu quero transformar 1 milímetro ao cúbico, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou pegar 1 milímetro e dividir por 1000. E vou transformá-lo em centímetro ao cúbico. E assim sucessivamente. Todos esses, eu vou transformando eles pela unidade de 1000. Aqui, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, para transformar uma unidade de medida de volume superior em uma unidade imediatamente inferior, vou multiplicar por 1000. E lembrando que eu vou ter que deslocar a vírgula 3 ordens para a direita, igual como nós observamos no exemplo aqui. Eu quero agora que vocês voltem na página 192 e observem uma diferença que nós temos aí. Por exemplo, no decâmetro, eu tenho 3 zeros. No hectômetro, eu tenho 6 zeros. No quilômetro, eu já tenho 9 zeros. Então, a mesma coisa você vai ver nos submúltiplos. É igual como nós observamos aqui no quadro, ó. Tá vendo?
a quantidade. Quilômetro, 9 zeros, hectômetro, 6 e decâmetro, que é o 3 zeros. Quando eu vou transformar esse número numa unidade inferior, como mostra aqui embaixo, eu vou agora deslocar a vírgula, sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui, igual como nós observamos no exemplo. Tá bom, gente? Aqui embaixo nós temos a leitura e representação. As medidas de volume variam de 1000 em 1000. Então, elas também são escritas com 3 algarismos para cada unidade de ordem. Eu tenho este decâmetro aqui. 3,120.875, certo? Eu tenho a leitura dele aqui, ó. 3 decâmetros cúbicos, 120.875 decímetros cúbicos. Como que eu vou fazer essa leitura? Eu vou colocar esses números em cada um onde ele pertence. É como se eu colocasse na casa de ordem, né? Como se fosse unidade, dezena, centena. Então, você vai colocar qual é cada número aqui representado aqui, tá bom? Aqui nessa outra página, né, voltando novamente na página 193, nós temos o volume do cubo e do paralelepípedo. A unidade padrão, como a gente já sabe, é o metro cúbico. Qual é o metro cúbico? É esse símbolo aqui, ó, o m elevado ao 3. Então, eu quero, o volume de um corpo é igual à quantidade dos metros cúbicos que cabem nesse corpo. Então, eu tenho um cubo aqui. Eu vou tirar uma pequena, um cubo um pouquinho menor. Este aqui, ele tem 1 metro, então ele tem 1 metro de comprimento, de largura e de altura. Eu vou, o V é o volume, então eu vou, nesse aqui ele já é maior, né? Então ele tem 3 metros de cada lado. Então, por isso que o total dele é 27 metros ao cúbico, porque ele tem 3 metros aqui, 3 metros aqui e 3 metros aqui, tá bom? Esse número aqui, 1 metro, ele é tirado dessa pequena parte aqui desse cubo. Por isso que temos aqui, tá? O paralelepípedo, ele já é um pouco diferente do cubo. O cubo, ele tem as partes iguais. O paralelepípedo, não. Olha só, eu tenho 6 metros de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Todos eles são multiplicados, portanto, o volume do paralelepípedo é 72 metros ao cúbico. Então, eu multiplico todos esses números para mim poder chegar a este número aqui, a este resultado aqui, como nós observamos. Tá bom, gente? Então, essa é a parte do assunto de hoje, sobre volume. Muito bem, vamos lá para a atividade agora. Na atividade, gente, ela é bem simples. Você vai, por exemplo, na primeira você vai calcular o volume usando as medidas indicadas nas figuras. Então, as figuras, nós temos tanto na letra A, B, C e D, nós temos já as medidas aí. Então, a única coisa que você vai fazer é multiplicar quanto que é cada medida da figura, tá? No número 2, você vai também calcular o volume agora de 2 paralelepípedos. Eu tenho na letra A um paralelepípedo um pouco menor e na letra B um paralelepípedo um pouco maior. Não esqueçam de colocar o símbolo, tá, gente, corretamente, da medida que você está fazendo. Então, se for M, M ao cúbico. Se for DM, DM ao cúbico. Se for CM, CM ao cúbico. Se for MM, MM ao cúbico, tá? Então, lembrando para não, só lembrando para não esquecer de colocar a sigla, né? Metro ao cúbico, tá bom? Na número 3, você vai fazer a mesma coisa. Você vai calcular as arestas. Lembrando que são 3, tá, gente? São apenas 3 medidas: altura, largura e comprimento. Então, você vai fazer a multiplicação desses cubos aí, apenas
3 vezes, tá? Número 4, você vai escrever por extenso as palavras, tá? Escrever. Então, nós temos um exemplo aí. 12 hectômetros cúbicos. Então, para qualquer dúvida, volte na página 192 e veja os símbolos de cada um que está aí representado e coloque corretamente. Na número 5, você vai representar com o símbolo correspondente. Nós temos um exemplo. O exemplo que nós temos aí é os 73 decâmetros cúbicos. Como é que ficaria 73 decâmetros cúbicos? 73 DAM a 3, elevado ao cubo, a 3, né? Igual como nós observamos no exemplo. Então, você vai fazer a mesma coisa nas outras. Então, você vai ler com cuidado e vai apenas colocar em números, tá? Diferente do número 4, você, na número 5, vai colocar números. E vamos para a última questão, que é a número 6. A número 6, você vai observar o exemplo, que está em amarelo na figura, e vai completar o quadro transformando em metros cúbicos as medidas indicadas. Metros cúbicos. Então, você vai colocar em unidades inferiores. Então, presta atenção, gente, aí, tá bom? Então, coloque somente os números. Se não tiver, lembre-se, complete o restante que falta com o 0. Observem as letras em cima, representando onde cada número vai ficar. E se não tiver o número correspondente, você vai acrescentar, então, o 0. Então, observem quantas quantidades de 0 você vai colocar. Qualquer dúvida, volte lá na página 192. Nessa página aqui, eu vou até mostrar ela novamente, para vocês saberem quantos zeros são, tá bom? Quantos zeros são e o que cada um representa. Bom, essa é a atividade de hoje da aula de matemática. Volume e capacidade, ele é um assunto que é um pouquinho demorado, né? Por isso que eu dividi ele em 2 partes. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem novamente no vídeo, na explicação da aula. Ou qualquer dúvida com relação à atividade, perguntem para mim lá no WhatsApp, tá bom? Então, essa é a aula de hoje de matemática, aí a gente se encontra na próxima aula. Então, até mais, tchau!